Noite, muito boa noite. Eu vou falar hoje sobre uma coisa que me aconteceu, que é como lidar com a frustração. Como lidar com a frustração. Deixa eu ver se eu escrevi certo, escrevi. Fixar comentários. Bora lá. Gente, boa noite para quem tá chegando. Eu vou desativar os comentários porque senão eu me perco, tá? Mas vocês podem fazer pergunta a hora que vocês quiserem, que eu estarei aqui. Boa noite, minha querida Elô. Então eu vou falar como lidar com as expectativas, com a frustração, né? Que é o que eu ia falar mesmo. Expectativas frustradas, né? Como lidar com as expectativas frustradas? E o que as expectativas frustradas geram em nós? Raiva, muita raiva, né? E a raiva, a gente não cura de um dia para o outro, de uma hora para outra. Vem de toda uma existência. Então ela começa lá com os nossos pais, né? Porque a gente passa muito tempo se submetendo aos nossos pais, né? E isso gera raiva. Também aquelas pessoas que os pais são separados e ela esperou pelos pais, ou pela mãe, pelo pai, e o pai combinou que ia lá e ela criou aquela expectativa que ela ia encontrar com o pai e com a mãe e o pai e a mãe não apareceu. Muitas situações que você deixou de colocar limites, que você sempre disse sim e fez com raiva, aquilo traz muita raiva. Eu sei porque eu tô falando de mim, porque eu era assim, né? Fazia muita coisa que eu não queria fazer, que eu deixava de fazer para mim, para fazer para o outro e ficava com muita raiva de mim, né? Então, a raiva, ela é uma inflamação, né? A raiva, ela é uma energia. E a gente não aprendeu a lidar com essa emoção, nem com a raiva, nem com nenhuma emoção. Nós não aprendemos sentir. Nós aprendemos que nós temos que ser os melhores, que a gente tem que engolir a nossa raiva, engolir o nosso choro, engolir quando a gente quer se expressar, quando a gente quer falar a nossa verdade, tem que engolir. Você não pode se expressar, você não pode falar a sua verdade, né? Então a raiva é aquela dor que não virou lágrima, né? Aquele sentimento que não virou palavras, aquela invasão sem limites que você acabou aceitando, né? Por não saber dizer não e virou raiva, se transformou em raiva, aquele grito que não saiu da garganta, sabe? Então tudo isso gera raiva, né? E como eu estava dizendo, a raiva ela é de uma existência. Ela não é só de ontem, da semana passada ou do mês passado. Ela vem, é uma energia que vai se aclopando no nosso corpo, né? E, como eu já venho falando aqui muitas vezes, e eu tenho que trazer essa consciência mesmo para as pessoas, porque essa é a minha missão, esse é o meu dever, isso é o que eu gosto de fazer, é isso que eu escolhi fazer. E eu tô com a minha tacinha com água, viu, gente? Com água, essa tacinha linda que a minha prima me deu, com o meu nome Cláudia, sem acento, por favor, né? Então eu quero contar para vocês o que me aconteceu ontem e aproveitar e falar sobre esse sentimento de raiva e como lidar com isso, tá? Eu senti... Parou? Parece que parou aí. Travou aqui.
Travou? Voltou? Oh, meu Deus, hein? Voltou, né? Tá, então vamos lá. Então eu vou contar um pouquinho para vocês do que aconteceu comigo. Não foi uma ou duas vezes, né? Foram muitas vezes e a gente não aprendeu a lidar com essas emoções, né? Com a frustração. Hoje eu enxergo totalmente diferente. Hoje eu tenho, depois que eu aprendi, que eu me conheci, que eu aprendi a lidar com essas emoções, eu enxergo totalmente diferente. Então a gente precisa olhar lá para trás, né? Tudo isso que eu falei no início da live, por exemplo, todas essas situações, né? Esses fatos que aconteceram na sua vida, quando você era criança, né? De muita submissão dos pais, o pai criticava muito, os pais criticavam muito, ou os pais eram separados, ou você foi abandonada ou rejeitada, né? Isso tudo gerou muita raiva, né? A criança, ela não sabe lidar, ela não entende muito bem o que está acontecendo. Então, ela vai simplesmente arquivando nas memórias, né? A nossa mente, ela arquiva nas memórias todos os nossos registros, tudo que a gente aprende por repetição e tudo que causa um forte impacto emocional. Então você imagina você criança esperando alguma coisa que acontecesse e aquilo não aconteceu, né? Esperando o seu pai chegar e seu pai não chegou, esperando um carinho da sua mãe e a sua mãe não te deu, esperando um elogio e muito pelo contrário, a gente sempre recebia mais críticas. Estou falando mais na minha época, né? Recebia muita crítica, recebia era muito rígida a criação, né? Isso tudo vai acumulando raiva. E a gente entra para esse trabalho do autoconhecimento e você vai compreendendo essas emoções, vai entendendo como elas funcionam, vai entendendo que existe um campo energético onde fica acoplado, onde fica registrada essas memórias. E a gente entende também que o útero da nossa mãe, ele vem com informações e memórias e registros do útero da nossa avó. O útero da nossa avó vem com memórias e registros das nossas bisavó. Então nós também carregamos a energia de raiva delas, né? Então vocês imaginem a nossa avó, bisavó, tataravó, como elas eram reprimidas, quanta raiva acumulada, quanta raiva reprimida, né? E que ficou ali acoplada no corpo delas, registrada e que a gente vem carregando sim, né? É claro que a gente, como nós somos uma geração, toda geração posterior, ela é melhor, não maior, melhor, né? Porque a gente vem com mais informações, cada geração que vem melhor. E o que está acontecendo, gente? O planeta está passando por essa transação vibracional, né? Por essa mudança mesmo, por essa uma grande evolução, uma grande transformação do ser humano. E para que a gente acompanhe, a gente precisa fazer a limpeza de todos esses registros, tá? Para que a gente entre na vibração do amor, a gente precisa ter limpar esses registros, né? Porque não tem como eu sentir amor, vibrar no amor e vibrar na culpa, na raiva, no medo, no ódio, né? E falar nisso, ódio é amor adoecido. Então não existe nenhum sentimento que não seja o amor. Todos os outros sentimentos que não seja o amor é distorção da nossa mente, né? Então, por exemplo, o ódio é o amor adoecido. Então, quando a gente vai tendo esse entendimento, você vai se purificando, se limpando, né?
dissolvendo todos esses sentimentos que bloqueiam a nossa vida, que travam a nossa vida, tá? E aí, como que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode superar, lidar, aprender a lidar com a frustração? Primeiro, curando esses registros, né? Nós estamos aqui para isso. Curar esses registros, essas memórias, essas memórias de violência, né? Porque a raiva, quando a pessoa não sabe lidar, ela se transforma em violência, né? Então, as mulheres eram violentadas antigamente, né? Então, curando essa memória de raiva, de violência, entender que não precisa ter uma ação violenta, mas que a gente precisa sim ter uma ação firme, forte. A gente precisa se posicionar para impor limites, para não ser invadidas, né? Porque a raiva também é uma invasão, né? Que a gente permite, né? Por tudo que nós aprendemos. Então, é importante que a gente aprenda tudo isso, entenda que isso tudo são memórias, né, do nosso passado, da nossa vida e também que a gente carrega, né, das nossas avós, bisavós, tataravós. E curando esses registros, essas memórias. Então eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu fui na minha terapeuta semana passada e ela falou que ela sentiu, né? Lá ela trabalha com radiestesia, ela trabalhou lá com pêndulo e ela falou que tinha raiva, que o meu fígado estava carregado, o fígado é raiva. E eu achei. Pronto, voltou. Parou e voltou. Tá, então vamos lá. Então por isso que eu falo para vocês que é tão importante. Deixa eu ver uma coisa aqui. Voltou, né? Tá. Então, por isso que eu falo para vocês que mesmo eu tendo conhecimento e entendimento, isso é tão enraizado que muitas vezes a gente não consegue perceber, né? E aí eu fui lá na minha terapeuta e ela percebeu, ela pendulou lá, né? E que eu estava com essa energia da raiva. E daí hoje era para ter acontecido um encontro de mulheres que eu e a Andressa estávamos promovendo, que desperte seu lugar de poder. E ontem de manhã, na sexta-feira, a Andressa já tinha me dito que ela não estava muito bem. No sábado de manhã, nós decidimos, ela não estava bem, resfriada, nós decidimos cancelar não, adiar esse evento. Na hora, no primeiro momento, hoje eu tenho muito mais clareza e muito mais leveza para lidar com isso. Antes eu não sabia lidar com isso, né? Antes, se fosse antes, eu ficaria com muita raiva. Eu não aceitaria, porque eu me cobrava tanto que eu não aceitava, sabe, mudar a data. Eu ia fazer qualquer coisa, eu acho que eu ia doente. Mas o que acontece é que nós estamos num momento também, né, que a gente precisa liberar esse controle, né, porque eu queria controlar tudo. Achava que era a dona do mundo, a dona da verdade, a rainha da sucata, né? E a gente está vivendo um momento que a gente precisa agora tomar muito cuidado, né, com nós e com o outro. Então, seria uma irresponsabilidade a gente fazer um evento com uma pessoa resfriada, né? E aquilo, dessa vez não, já faz algum tempo que tá muito mais leve isso para mim. A aceitação, eu aprendi a aceitar que as coisas não acontecem sempre da maneira e no tempo que a gente quer, sabe?
Isso eu já aprendi no final do ano passado. Eu coloquei muita expectativa numa situação lá do passado e nessa também coloquei muita expectativa e aconteceu tudo isso. E depois, a tarde toda, eu tive febre e dor no corpo. E a febre, o que ela é? Inflamação. A febre é raiva reprimida. Então, o que o meu corpo estava fazendo? Liberando essa raiva. E não foi de ontem. Essa raiva foi a liberação de muitas situações. Muitas. Né? Que agora já começou a vir várias lembranças na minha cabeça, na minha memória, de situações que eu senti muita raiva. E aí, o que eu fiz, gente? Como eu estudo a linguagem do corpo, né? Eu deitei e eu tomei um remédio, sim, porque a minha dor na lombar estava muito forte. Eu tomei um remedinho para dor, nimesulida, para poder aliviar um pouco aquela dor, mas eu deitei e fui comandando liberar. Eu comando liberar tudo que tiver que ser liberado, tudo que tiver que limpar, dissolver, a raiva, sabe? Eu fui liberando. E foi muito maravilhoso, né? Porque eu entendi duas coisas. Mas isso não foi ontem que eu entendi, não. Foi só hoje de manhã. Duas coisas que eu entendi. A primeira, a não criar expectativa. Isso eu já sabia faz tempo, mas ainda a gente não consegue, né? A gente é ser humano, a gente não consegue ter esse desapego, né? Porque criar expectativa é apego, né? Criar castelo de ilusão, né? Então, a primeira coisa que eu aprendi foi isso, não criar expectativa, né? E a segunda é que tudo acontece no seu tempo, no tempo de Deus, não é no meu tempo. Não é quando eu quero, é quando Ele quer, né? E eu tenho certeza que essa liberação não foi só minha, ela foi de todo o grupo, porque o grupo ali ficou firme ali, sabe? E a gente vai colocar numa nova data. A gente já colocou numa nova data. Mas o que eu mais quero trazer para vocês aqui hoje é esse aprendizado, né? É entender a raiva, entender tudo que ela causa, entender a raiz da raiva, né? Para poder você mesma ir se libertando disso e liberando. E tudo o que é liberação é excreção, né? Então, assim, ouvido saindo cera, coriza, vômito, diarreia, sabe? Tudo isso é excreção, tá? Então, quando você tiver algum desses sintomas, qualquer outro sintoma, né? Preste atenção no que está acontecendo na sua vida, o que você pode estar liberando, né? E comanda liberar. Permita que o seu corpo libere, tá? Porque o corpo ele está passando por ajustes também nessa nova era, nessa nova vibração, que é a vibração do amor, né? E olha só que coisa maravilhosa, o nosso grupo é de mulheres. A raiva, ela é uma energia yang, é uma energia masculina. E a energia feminina, qual que é? A energia do amor, né? Então imagina quanta liberação foi feita naquele grupo ontem. É maravilhoso isso, né? É maravilhoso. Eu vou ativar os comentários. Ai, não, peraí. Ativar comentários. Eu vou ativar os comentários para se você quiser fazer alguma pergunta. Boa noite, Ricardo. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aí, que eu já estou terminando. Então, como que a gente pode superar como que nós podemos superar
como que nós podemos lidar, como que nós podemos lidar com a frustração, né? Frustração, primeiro a gente entende que a frustração, ela gera raiva, né? Porque a raiva é expectativa frustrada. Então eu crio aquela expectativa e aquilo não dá certo, né? Não sai como eu planejei, né? Eu fui pesquisar o que é a frustração. A etimologia de frustração é enganar, mentira, fraude e ato feito em vão, né? Então isso causa raiva, né? E a raiva, como que nós podemos curar isso? Curar esses sentimentos de raiva, né? Entender que a raiva ela é importante, mas ela precisa ser equilibrada para que a gente consiga colocar limites, tá? Entender que a gente precisa desapegar dessas expectativas que a gente cria, desse castelo de ilusão que a gente cria, né? E saber impor limites e entender também que nada é no nosso tempo, que tudo tem o tempo certo, o tempo de Deus, né? Então é isso. Oi, Vivi, tudo bem? Eu já estou encerrando por aqui. E se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer. Então é isso, gente. Eu não estou divulgando essas lives. Por quê? Porque eu acho tão importante quando acontece alguma coisa comigo que eu sei que vai beneficiar as pessoas. Eu prefiro vir aqui e compartilhar, né? E vai ficar salva. Todo mundo pode assistir depois. Tá bom? Um beijo então, muito obrigada. Até a próxima. Um beijo, Vivi. Beijo, Ricardo.